último episódio, escolhemos os 2 designers de interiores que já estão no The Real Estate Brasil. Quem fica é a Marcela. Parabéns, Marcela. Parabéns, Marcela. Parabéns. Ser a primeira finalista do The Real Estate Brasil me deixou muito emocionada, muito feliz, porque eu tô no meio de participantes com muita experiência já no mercado de trabalho. É um projeto que tinha tudo impresso de um loft que eu gostaria de morar. Era lindo, era escuro, era bonito. Então hoje meu xará Vinícius está dentro do The Real Estate Brasil Designers. Parabéns, meu querido. No momento que o Vinícius anuncia que eu sou o segundo finalista, eu vi que ele ia conseguir desarmar a bomba e conquistar o meu xará. E muito feliz e, de novo, muito orgulhoso. Agora, vamos saber qual casa vai cair no primeiro reality da construção civil. Felipe ou a Érica? Faça a sua torcida. É muito difícil ter que mandar alguém embora, mesmo porque eu considero vocês 2 talentos, né? Desde o começo vocês surpreenderam e mostraram o porquê de estar aqui no maior reality de construção civil do Brasil. E mais do que um reality de construção, nós vamos ser uma oficina do saber para fazer com que outras pessoas que não trabalham com construção também entendam o nosso mercado. Felipe. Foi muito legal, assim, depois de todas essas provas e essa tensão, né, esse desafio, eu ouvi isso no final. Mas hoje a sua casa caiu, infelizmente. Você sai do reality, mas a sua história continua aqui. Você faz parte do primeiro episódio dos designers e nunca essa história vai ser esquecida e apagada. Muito obrigado. E parabéns a Érica. Você tá emocionada, eu sei. Emocionou, amiga? Eu penso que os meus concorrentes são fortíssimos. Eu, de verdade, não estava esperando que eu entrasse. Tem pessoas ali há muitos anos já no mercado, com muito mais experiência do que eu. Só que eu consegui cativar todo mundo e consegui mostrar bem o meu trabalho também e como eu sou. E vocês agora vão entrar em times e agora é vida real, é obra. Vai ter problema, vai ter pressão, vai ter gente fazendo besteira, vocês vão ter que ir atrás, vai ter decoração e vai ter um trabalho árduo pela frente. Eu confesso que quando entrei ali no palco eu fiquei impressionado com a estrutura e eu conheço vários projetos, né, nesse mercado digital e deu para perceber o quanto esse projeto vai longe. Esse projeto ele tem a capacidade de atingir o mundo inteiro. Eu já enxergo esse projeto sendo traduzido para o espanhol, sendo traduzido para o inglês, porque de fato ele é num nível internacional. Nós vamos ter 3 times dentro do The Real Estate Brasil. Então, pode abrir o envelope para a gente descobrir que time vocês vão representar. A Érica vai representar o time preto. Exato. Isso, a Marcela, o time vermelho e o Vinícius, o time branco. Agora, literalmente, sejam bem-vindos. Vocês entraram no reality show e vocês vão para a obra com a gente. A próxima fase eu acho que vai ser a mais legal, porque a gente vai colocar a mão na massa, conhecer a casa. A expectativa é boa. Sigo dizendo que eu tô para somar toda a minha experiência até agora, todas as minhas ideias. Eu tô bem animada para essa segunda fase e ansiosa para completar a minha equipe vermelha. E vamos fazer valer a pena, porque cada tijolo vai ser transformado em dinheiro. O programa eu acho que tem um potencial incrível, porque o Brasil é um país com muita construção, com muito mercado imobiliário, com muitos corretores. Então, assim, é um mercado muito vivo, né? Um mercado que, independente das crises que a gente passa, política, financeira, é um mercado que sempre se mantém vivo, ele está sempre acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente levar isso à rede nacional, a gente levar isso às plataformas que existem hoje, para que as pessoas tenham acesso a mais informações sobre esse mercado. E não é um mercado só sobre a casa dos sonhos, né? A minha primeira casa, a casa dos sonhos, é uma frase muito comum, muito forte para o brasileiro. Mas não é só por isso, é como um negócio, é como uma oportunidade,
é como parte aí de um processo que principalmente pessoas bem-sucedidas precisam buscar diversificar seus investimentos. E, cara, quando você aprende a comprar bem, a construir bem, você vai conseguir capturar um valor muito importante nesse universo. Então, acho que levar esse universo da construção, esse universo do real estate, para mais pessoas de uma forma super interativa, com os melhores profissionais do ramo, eu tenho certeza que isso vai deixar um legado para o Brasil muito interessante. Durante 5 episódios, selecionamos os melhores profissionais do mercado imobiliário para construir uma casa milionária. Agora temos 3 times formados com as seguintes cores: equipe vermelha, equipe branca e equipe preta. Eles vão colocar a mão na massa para construir a Casa Vernon. Vamos! 4 sócios do mercado imobiliário compraram um terreno estratégico e elaboraram um projeto visionário para construir a Casa Vernon. E agora precisam encontrar 5 profissionais no Brasil que vão tocar essa obra. Vamos conhecer o time vermelho? Essa é a KT, nossa construtora de São Paulo que representa a força feminina nas obras. Eu tô aqui no The Real Estate Brasil exatamente para mostrar que a mulher pode o que ela quiser. Eu não me intimido quando falam alguma coisa que eu não vou conseguir, porque eu tô acostumada. Por ser mulher na construção civil é o que mais fazem, é o que mais falam pra mim. Você não vai conseguir, você não sabe o que você tá fazendo. Então, no momento que o Vinícius falou aquilo, eu simplesmente falei, tá bom, então fique aí pra ver. Assista. Marcela, a designer de interiores do Rio de Janeiro. O que não passava na minha cabeça virou um sonho. Eu estou aqui realizando ele. Jurados, calma que vocês ainda vão se surpreender porque eu tenho pra mostrar. Silvio é o corretor de imóveis do Guarujá. O The Real Estate Brasil precisa de um corretor. E eu sou o corretor para vender essa casa. Todo imóvel tem fatos e benefícios, né? Então o benefício da obra no estado que tá, cara, é você poder oferecer pro cliente para ele personalizar do jeito dele. Lian, o incorporador de Curitiba. Acredito que dinheiro não deveria ser um problema tão grande quanto é. E a gente saiu um pouco da mão dos grandes players do mercado. Assim, não digo que é injusta, tá? Mas também não digo que é justa. E a arquiteta Thalise, que veio de Passo Fundo. Tem voo direto. E eu tô louca pra ir pra obra, mostrar que eu posso ser a melhor dos 3 arquitetos lá também. É uma novidade, mas a gente tá aqui para mostrar que a gente é capaz de assimilar rapidamente a dificuldade, resolver. Como eu falei, eu acho que eu consigo entender problemas complexos e não sei o que falar. Imagina que é uma união de vários profissionais, de grandes autoridades no mercado, do mercado de luxo, na arquitetura, no design, no mercado imobiliário. Imagina todas essas pessoas entregando um conteúdo valioso, riquíssimo. É uma mentoria extremamente exclusiva. Quem não colocar isso aqui em prática, olha, então você pega esse conteúdo, coloca em prática, porque o resultado ele vai ser certo. A gente vai acompanhar, né, a construção dessa casa do início ao fim, desde a fundação até a ambientação dos móveis e a decoração e a entrega dessa residência. Então, é um processo aí de meses, né? E foi um desafio o projeto dessa casa, porque ela tinha que atingir, né, um budget que ela vale, né, ali na região onde ela está localizada, no Alphaville, um condomínio de altíssimo padrão. Ela tinha que agradar ao gosto de um suposto comprador que vai existir, né? Os corretores vão encontrar aí um super comprador para essa casa.
E eu tive que agradar aos investidores, acertar nesse cliente, né? E o formato do programa é incrível, porque a gente vai conseguir levar esses participantes para participar mesmo do processo da construção dessa casa e também da venda dessa casa, da incorporação, todas as etapas. Eles estarão junto conosco, né? A equipe preta chegou animada, fazendo beatbox com o Odair, o construtor de São Paulo. The Real Estate Brasil. Eu vim colaborar com a minha participação por amar a construção civil e por visualizar esse crescimento e conhecimento e estender um pouco mais para grandes construções. Lígia veio de Curitiba com a permissão do sogro. Como você? E é a nossa incorporadora. Eu quero sair daqui maior do que eu entrei. Então, eu quero, acima de tudo, aprender. Eu quero achar mentores aqui dentro. E quero contribuir. É agora. A hora é agora. Então, não tem mais para onde fugir, não tem. É hora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Érica mudou de carreira recentemente e é a designer de interiores do time preto. Ser finalista do primeiro reality show de construção civil do Brasil é um marco para minha carreira. Estou bem animada, poder mostrar meu trabalho para o Brasil todo. E é isso, estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Momento da compra é pior que um dia na academia. Temos a arquiteta Gabriela, que é ótima em números, orçamentos e planilhas. Não, o orçamento é o meu ponto fraco, sempre foi. Eu não participo dos orçamentos do escritório e eu já esperava que fosse desse jeito. Mais do que ser silencioso, tem que ser observador. Então, ali, se olhar muito o que está acontecendo do outro lado, eu acho que isso que é o mais importante naquela hora. O corretor de imóveis Anderson Rebelo prometeu vender a sua primeira casa aqui no The Real Estate Brasil. Eu nunca vendi casa. Time preto, tamo aí. Felicidade total. Agora é bola pra frente e vender essa casa. De nada vale você construir a casa se não tiver quem a venda. É um prazer e uma honra, né? Principalmente pela minha trajetória de ser um corretor e de lidar com tantos corretores no dia a dia. Então, para mim, foi fantástico receber o convite e participar disso, porque está muito dentro da minha missão também, que é tornar o mercado melhor, mas principalmente a profissão do corretor de imóveis mais bem vista. Eu gosto de brincar que, para mim, a profissão de corretor de imóveis é a melhor profissão do mundo. E que os corretores precisam descobrir que ela é a melhor do mundo, que se eles descobrirem isso, eles vão fazer o cliente também perceber e valorizá-los melhor. Então, para mim, é uma honra ajudá-los a escolher quem é o The Real Estate Brasil. O Steel Frame é uma tecnologia que traz rapidez na obra, sustentabilidade e um resultado final muito superior à alvenaria. São questões técnicas que abrangem desde o conforto térmico, acústico, aumentado do sistema convencional que a gente já tem costume de ver. A gente tem uma facilidade para tocar o nosso trabalho e também para levar aqueles a entenderem o nosso propósito e a qualidade do sistema com mais facilidade. Não que será fácil, porque a gente também tem que impor regras naquilo que a gente faz e cobrar daqueles que estão nos acompanhando uma certa agilidade e competência no que eles vão fazer também. O programa aqui está sendo muito feliz em mostrar todas as etapas para, no final, o que é? É um produto que vai ser vendido, é uma casa que vai ter que ter ganho financeiro. Então, assim, nós vamos investir um dinheiro, nós vamos colocar dinheiro na frente para, no final, ter um retorno financeiro. Eu acho que ela está falando que é para a gente não precisar fazer cotação, viu? Mas eu acho que tem que cotar. Eu acho que, além do imaginário da pessoa, de saber, de acompanhar todo a trajetória do programa, os participantes e o produto final, que é a casa, e ela ser comercializada, eu acredito que o reality ele vai mostrar para as pessoas que você tem que ter o planejamento, a execução e a finalização, porque o nosso projeto ele tem começo, meio e fim.
O time branco é composto pelo incorporador Bernardo. Bernardo, eu tô sentindo aqui que você tem medo de tomar riscos. Não. Que é muito corajoso e não tem medo de nada. Eu queria muito participar da construção dessa casa, um projeto espetacular, em um lugar incrível, e estou muito feliz. Eu vou ser um líder que ouve mais, eu vou ser um líder mais ativo, e eu vou cobrar que as pessoas façam o que está no planejamento ditado pelo líder. Vinícius, o designer de interiores, chegou no The Real Estate Brasil com muita ambição. Ambição eu tenho, senão não tinha nem me inscrito para estar aqui participando do programa, né? Então... Muito feliz e, de novo, muito orgulhoso. Eu tô bem tenso em relação ao mestre, ao líder, assim. Eu tô tenso porque eu tô esperando ordens. E essas ordens, elas, do primeiro momento, já não foram muito claras. O construtor Wesley, que enxerga tudo verde. Eu vejo a maioria verde. Tudo é verde. Qual é a esperança? Um fardo adicionalmente, faltou realmente olhar, analisar com cautela. Mas são 5 cabeças ali pensando. Às vezes a ansiedade. No time de futebol, quando todo mundo quer fazer gol, ninguém faz gol. Então tem que ouvir o técnico, tem que trabalhar bem para poder sair com vitória, né? O arquiteto Alessandro trouxe o seu talento para o time branco. Sabe aquela sensação de montanha-russa? É exatamente isso. O coração tá ali coçando na boca, nervoso. A pergunta que eu me faço agora, assim, eu como arquiteto, será que eu deveria ter ficado contando parafusos? Adriane Teixeira prometeu vender a Casa Vernon, custe o que custar. O meu know-how vai fazer com que eu consiga vender essa casa e ganhar o programa. No próximo episódio eu tenho o desafio de trazer um cliente. Eu tenho já uma carteira de cliente, alguns clientes que eu ofertei essa casa. Então vai ser um desafio de um dia para o outro trazer alguém aqui realmente, que é um condomínio um pouco mais afastado da cidade onde eu moro. Mas isso não vai ser um empecilho, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e vou conseguir trazer alguém aqui amanhã. A oportunidade daqui é muito interessante para todo mundo, porque vai trazer uma perspectiva nova do mercado construtivo brasileiro. A gente trabalha aí com métodos construtivos na Europa, Estados Unidos, desde 1930, e o Brasil, as coisas estão acontecendo agora. Então você vê método como esse da Casa Vernon, chegou o steel aqui na década de 90, 50 anos depois dos Estados Unidos, e a gente vai estar trazendo essa inovação para o mercado cada vez mais. O steel já existe, os métodos existem, as equipes estão sendo formadas, mas vai ser uma oportunidade única para a gente estar mostrando para o mercado brasileiro e imobiliário o que vem acontecendo aí fora. Agora chegou a hora da verdade. Os participantes entram na obra e precisam entregar essa construção no prazo. Para vencer o The Real Estate Brasil, o vencedor, ele primeiro vai ter que ter uma ambição muito grande. Ele vai ter que querer, ele vai ter que desejar ardentemente isso. Paulo, por quê? Porque os desafios vão ser muito grandes, né? O segundo é coragem, porque não vai faltar desafio, não vai faltar obstáculo para isso. Então tem que ter muita coragem para se vencer a todo instante. Depois, persistência. Cara, vai ter momentos que certamente vocês vão querer parar. Não vão se sentir capazes, os desafios vão ser grandes demais. E a dor, o desconforto, né? E vencer o desconforto é um passo muito importante. E o último é humildade, verdade, integridade. Ele vai ter que conquistar a confiança do time dele. Ele vai ter que aglutinar o time. E só com verdade, coragem, humildade, você aglutina um time para a vitória. Eu sou João Angeli, sou trader de imóveis. Sou um dos staters aqui no The Real Estate e chegamos para mudar o mercado imobiliário no Brasil. João Angeli, criador do maior movimento de leilões imobiliários do Brasil. O Leilão Summit Day é o maior evento de arrematações que bateu o recorde mundial pelo Ranking Brasil. Esse prêmio, na verdade, é do mercado imobiliário, é nosso. O João Angeli é um cara que eu cruzo por vários eventos aí no Brasil, muitos deles falando sobre tecnologia, sobre mercado imobiliário, e me admira muito o senso empreendedor de tirar uma ideia do papel e fazer o The Real Estate Brasil virar algo real. Então ele está de parabéns, um cara que vai mudar o mercado imobiliário
no país e muito em breve no mundo. Já vi que é um projeto que tem aí escala para ser global. Desejo toda a sorte e parabéns pelo programa. Eu já nasci dentro do mercado imobiliário, é a minha paixão e é o que me move todos os dias. O grande diferencial dos participantes é a questão da atitude. Lógico que o conhecimento conta muito, mas conhecimento sem atitude não vale de nada. João Carlos Gondim, palestrante com diversos mentorados. Eu sou bom em quê? Funding, marketing e vendas. E já realizou inúmeros projetos imobiliários. Então a gente vai mostrar desde a compra do terreno, como foi que eu ajudei lá na negociação do terreno. Nós vamos mostrar no reality. Quanto é um terreno, como é que paga, como é que negocia o contrato, o projeto, como é que definiu se o projeto era uma casa plana, se era uma casa duplex, se era uma casa com muito vidro, com pouco vidro, o tamanho da casa, o valor de venda, como é que orçamos o custo da obra e depois a venda e qual vai ser o lucro. Então nós vamos mostrar desde o início, fase 0, que é a compra do terreno, até a venda da casa, para que construtores, incorporadores, moradores finais, quem é do mercado, quem não é do mercado, que tem curiosidade de saber como é que funciona. Então a gente vai proporcionar muito conhecimento, vai proporcionar também muita diversão, entretenimento, porque tem que ter também. E vai ter alguns pegas aí no reality também, porque isso é a vida, né? O João Gondim é o famoso tubarão e é um cara que realmente ele tem o prazer em ensinar, né, em trazer conhecimento para o mercado, trazer uma sabedoria sobre negócios. São todas palavras, frases que hoje já viraram statements, né, que viraram realmente frases que são faladas no mercado. Você fala, pô, essa frase é do João, que é uma pessoa que está fazendo a diferença no mercado imobiliário, uma pessoa do bem. Muito orgulhoso de participar dos projetos dele, em especial do The Real Estate Brasil. E a minha vida inteira foi marcada por trabalhar no mercado imobiliário, no mercado da construção, de alguma forma. Diego Cariello, sócio do Minha Casa Financiada, que profissionalizou mais de 6.000 construtores no Brasil e ensinou mais de 350 mil alunos da construção civil. O The Real Estate Brasil é a chance que muitos brasileiros terão de entender o mercado imobiliário e começarem não apenas a consumirem o conteúdo como entretenimento, mas a possibilidade que muitos brasileiros terão de ter uma segunda renda, que muitos brasileiros poderão começar a juntar um patrimônio, acessar um conteúdo que até então poucas famílias que são muito ricas no Brasil, no mercado imobiliário, que se consolidaram ao longo do tempo, que sempre souberam esse conteúdo, mas que sempre foi guardado a, 4, 7, 10 chaves e ficavam ali entre eles. Agora, de maneira pulverizada, de maneira democrática, tornar acessível às pessoas comuns. Então, as pessoas que estão em casa, pessoas comuns, eu, você, pessoas ordinárias, vão entender como pessoas ficaram tão ricas nesse mercado, como elas começaram, como é o acesso, como é o passo a passo, como usar o dinheiro do banco. E trazer para essas pessoas a possibilidade, o caminho, de fato, e trazer a possibilidade para as pessoas, trazer um caminho de como elas devem seguir. Eu acho que esse é a grande motivação, a grande finalidade do reality. Não é apenas, venham ver nossas casas. É muito mais do que isso. Olha, você pode fazer isso na sua região, seja com casas pequenas, casas médias, casas grandes, tanto faz. O caminho é esse, está aqui para você, faça. Eu me chamo Vinícius Mota, tenho 30 anos, sou CEO do Minha Casa Financiada e esse programa só vai ser legal porque eu tô aqui, porque o resto da galera esqueça. Vinícius Mota, com mais de 7,8 bilhões de reais em obras de casas para venda, reconhecido nacionalmente pela Forbes Under 30 como revelação em finanças. O The Real Estate Brasil, para mim, é um sonho que nasceu no coração meu e de Diego. A gente já trabalha com o mercado imobiliário há muito tempo, a gente viu a necessidade de trazer uma verdade para o mercado imobiliário.
O mercado imobiliário hoje está na mão das grandes bilionários. São famílias ricas que tomam conta do mercado imobiliário, ganham dinheiro ali e isso não vai para a ponta, para o cidadão, para a pessoa comum. Eles não entendem que no Brasil existe a possibilidade de você pegar um lote, construir uma casa, seja para você ter uma casa mais barata, seja para você empreender, vender aquela casa, poder fazer disso um negócio na tua vida, e é isso que a gente está trazendo para o The Real Estate Brasil. É trazer o quê? A democratização da construção civil. Levar para casa de cada brasileiro a oportunidade de empreender ou construir sua casa mais barata. O Diego e o Vini eu tive a oportunidade de conhecer em um evento do Minha Casa Financiada, que ele trouxe aí toda uma visão sobre tecnologia, sobre aquilo que está acontecendo no mercado imobiliário, e se tornaram grandes amigos, pessoas que têm um poder de tornar um sonho realidade, não só na empresa, mas também pelo programa, por tudo que eles vêm fazendo, por esse mercado, trazendo educação, trazendo oportunidades. Então eu queria parabenizá-los, desejar sorte nessa jornada e com certeza vai valer a pena, porque a gente vai ter muitos empreendedores, corretores, construtores que vão se beneficiar dessa iniciativa. Diversas chaves foram e serão entregues durante todo esse programa, sabe? Chaves de ouro, porque a gente tem que entender que a nossa mentalidade tem que ser trabalhada, modificada e adaptada para uma real necessidade, para um real, esse novo movimento, né? E essa chave está sendo totalmente liberada em um formato onde nunca foi visto, sabe? Então acho que é o que a gente pode deixar aí. Pega essa chave e destrava, libera e coloca em ação tudo o que vai ser aprendido aqui, porque não tem como ter, não tem como não ter resultados. No primeiro momento do The Real Estate Brasil, nós trouxemos a pessoa para uma parte mais teórica, da gente entender de onde eles vieram, o que eles fazem, será que eles têm inteligência emocional para estar ali. E no segundo momento agora a gente espera realmente muito mais prática. A gente vai tirar toda a teoria que existe dentro do mercado da construção civil e ver se realmente eles têm essa entrega que eles falam, se eles realmente conhecem, porque para um corretor vender uma casa de um método construtivo, ele tem que entender sobre esse método construtivo. Para o arquiteto projetar uma casa de um método construtivo, ele também tem que entender. Então todos eles têm que estar dentro da obra para entender a obra e assim poder desenvolver melhor as suas funções. A expectativa está maravilhosa, porque agora nós estamos no campo de batalha, ou seja, na obra, e aqui a galera realmente vai mostrar que veio. Quem é bom, quem não é, quem sabe fazer e quem não sabe. Os participantes vão construir a casa? Não, eles não vão construir a casa. Porém, eles entram em provas reais que vão ficar na casa ou não, dependendo da performance do trabalho que eles apresentarem. Essa é a dinâmica do The Real Estate Brasil. Vai ter o time vermelho, o time branco, o time preto. Cada time tem uma pessoa de cada área, mas eles não competem entre si no time. Por exemplo, um corretor não tem que estar competindo com o incorporador, porque não são concorrentes. O corretor concorre com o corretor, incorporador com o incorporador, construtor com o construtor. Simples assim. A gente vai estar extraindo, então, os melhores profissionais de cada time para que a gente possa ter o nosso time dos sonhos. Nós temos provas
construção, de revestimento, de pintura, vai ter de design, de arquitetura, vai ter a venda para clientes reais. Então, aqui não tem blá blá blá. As confusões que acontecem, os problemas que acontecem, problema de comunicação é o problema principal do mundo, nas empresas e nas famílias. O mundo nunca é justo, a gente tem que entender que cada profissional ele tem a sua área específica, mas se ele não permear por tudo que passa na construção civil, ele não vai ter a entrega máxima dele. O que a gente vê na construção são várias pessoas fazendo um trabalho separado, às vezes um designer faz um trabalho separado, dá para um arquiteto um trabalho separado, que dá para um construtor um trabalho separado, e quando você junta tudo, não tem comunicação, não tem conversa. Então a ideia aqui é juntar todos eles para eles que trabalhem em equipe e consigam construir algo único. O que o The Real Estate Brasil está fazendo é extrair o melhor de cada profissional para que a gente possa ter a seleção aqui dos melhores que passaram pelo nosso canteiro de obras. E para isso, nós criamos realmente provas reais, num cenário real, com pessoas reais. Então, o que eu espero é profissionalismo, dedicação e, acima de tudo, respeito com as pessoas que estão trabalhando na própria equipe. Se eles tiverem isso, com certeza eles vão virar sócio aqui na Casa Verno e vão participar da geração de riqueza que nós estamos criando junto. As equipes serão avaliadas pelos staters, com base em critérios como trabalho em equipe, proatividade, conhecimento técnico, assertividade, liderança e gestão de projetos. Com essa análise minuciosa, os sócios dos staters se reúnem na Casa Vernon para dar a largada final no maior reality da construção civil, o The Real Estate Brasil. Chegou a hora de entender a Casa Vernon. Exato. Com a nossa arquiteta maravilhosa, Larissa Abreu. Querida Larissa Abreu. Seja bem-vinda, viu, Lari? De novo, novamente aqui no The Real Estate. Uma das melhores do Brasil. Obrigada. O The Real Estate Brasil está aqui para mostrar que o planejamento da obra é muito importante. Saber comprar material, saber fazer projeto, alinhar todas as equipes que vão estar ali trabalhando. O nosso primeiro obstáculo foi aonde construir a Casa Vernon. A gente está aqui em Alphaville, região de Barueri, São Paulo. Para quem não está tão familiarizado, São Paulo é o nosso estado principal do Brasil economicamente falando. E a região de Barueri é uma região que ascendeu economicamente nesse pós-pandemia. Os mercados mais fortes do Brasil inteiro, top 3 do Brasil com certeza. The Real Estate apareceu pra gente com um grupo de investidores que desejava construir uma casa na região do Alphaville, uma residência que poderia ser vendida por milhões, né, um alto investimento. E foi um super desafio para nós, porque nós fomos o escritório escolhido para realizar esse projeto incrível. A Casa Vernon sempre foi um sonho de fazer de forma diferente, mas não somente a casa, né? O processo construtivo. Aqui na térreo, né, que é o que a gente está, o que você pensou para esse ambiente? Eu vi que ele é bastante integrado. O que você pensou na hora de fazer Isso, justamente essa integração dos espaços para receber bastante os amigos, né? E esse contato com o verde. A gente tem até um jardim de inverno
permeando a casa, né? Toda essa área de lazer, ela está circundando essa área, que é para trazer mesmo a luz, o verde. Andar, a gente colocou a suíte master na frente da casa, né? Justamente para contemplar a vista. Claro que com tudo vidro, com as portas camarão ripadas, para a gente ter uma privacidade aí, deixando a luz entrar, mas no banheiro master principalmente, né? Que também está nessa região. Temos o escritório, a sala íntima da família e outras duas super suítes. É o escritório participativo aqui, né, na casa. Um espaço bem... Tava em dúvida aí sobre o que era. Exato. E tem vista aqui para nossa área, tem que vista é para essa árvore. Bonita aqui, né? A gente quer colocar essa árvore uma é grande, é pequena? A gente vai colocá-la com uma copa considerável, que você consiga contemplar do segundo pavimento. Maravilhoso. Né? Ela já está encomendada lá. A Casa Vernon é uma casa moderna, é uma casa que é o sonho de todos os brasileiros, inclusive o meu. É uma mistura de tudo que é comercial, estruturada em um único imóvel. E pessoal, essa casa aqui é uma casa bastante comercial, né? Ela serve para a pessoa que quer comprar para morar, a pessoa que quer comprar para vender. Como é que é isso aí, Diego? Isso aqui é um ativo financeiro, isso aqui é um patrimônio. Ela vendeu, ela faz negócio, ela ganha dinheiro. E tem uma demanda alta. E só a lembrando oferta é baixa. Que por ano, a cada ano que passa, os imóveis no Brasil valorizam de 10% a 15%. Ou seja, se essa casa nesse ano está esse preço, ou quando a gente começou estava nesse preço, esse ano já é mais, no próximo já é mais, e no próximo já é mais. Vinícius, não vamos muito longe. A gente pagou aqui no nosso terreno uma quantia, 1 milhão, e hoje o terreno está sendo vendido a 2. Acabaram de comprar um lote. Não faz um ano essa Um compra. Um ano, mais ou menos. Eu amo comprar terrenos, é uma das coisas que eu mais amo de fazer no mercado imobiliário. E em conversa com o nosso sócio Tiago, trouxe os valores aí que eram pedidos no terreno e é pagamento à vista, porque nós estamos em Alphaville, um dos mercados mais fortes do Brasil inteiro. É por isso que meu avô sempre falava, quem investe em terra não é. Aí, ó. Usa do tubarão. Avô do João Angelim. Não vou falar. Terra não é. A Casa Vernon sempre foi um sonho de fazer de forma diferente. Mas não somente a casa, né? O processo construtivo. A gente teve muita terraplanagem, a gente tirou aqui mais de 2.000 caminhões de terra, a gente está falando aqui 2.000 metros cúbicos de terra. Então, quando você coloca isso num cenário como esse, a gente teve que fazer uma casa híbrida de alvenaria, claro, e com steel frame. E isso traz toda a tecnologia necessária para uma topologia de terreno como essa. A Casa Vernon é uma casa de 600 metros, de alto padrão. Nós utilizamos aqui um padrão construtivo inovador para o Brasil, né? O steel frame. É um método mais rápido de construção, é um método sustentável, acusticamente excelente, né? Tem um desempenho acústico, térmico, conforto ambiental. O steel frame, numa tradução bem literal do inglês para o português, é quadro de aço. Então é uma estrutura formada por vários quadros de aço, que depois você reveste esses quadros de aço com placas externas, geralmente cimentícias, internas, geralmente placas de gesso, acartonado, drywall, e depois que está revestido, você não enxerga mais aquela estrutura. Então, basicamente, é uma estrutura metálica formada por quadros de aço que é revestida com placas e depois ela fica... você não percebe mais que tipo de execução você utilizou ali naquele imóvel. Em resumo, o steel frame ele é a substituição do barro da alvenaria por aço. Então, ao invés de construir casa de barro, nós construímos ela com aço e placas estruturais de fechamento externo e interno. A grande vantagem do steel frame, principalmente, é a flexibilidade de projeto. Você pode fazer qualquer tipo de projeto, muito mais conforto acústico, térmico e resistência. O steel frame é usado em lugares onde tem terremoto, vendaval, furacão. Então, o lobo mau aqui, ele sofreria, não conseguiria derrubar a nossa casa. Meu objetivo hoje, dentro da minha empresa, é trazer novas tecnologias para o mercado da construção civil. Então, eu não poderia deixar de fazer, dentro de um método construtivo, uma casa 100% automatizada, com tudo que há de inovador no mercado da construção civil, porque, querendo ou não, nós temos que ser o palco da melhor construção civil já vista no Brasil. Essa é a casa do The Real Estate Brasil, é a Casa Vernon. Nós estamos construindo para mostrar para o Brasil como se constrói, como se incorpora, como se ganha dinheiro, mas, acima de tudo,
a essência do que pode ser feito para que a obra seja eterna. Né? A ideia é que a casa ela se perpetue e o legado do The Real Estate Brasil se permaneça aqui, nesse solo onde a gente começou o primeiro programa de construção do Brasil. O brasileiro passa, em média, 30 minutos por dia sonhando com a casa ideal. Essa é uma pesquisa da AkzoNobel, já tem um tempinho. Mas a gente sabe que existe uma grande paixão do brasileiro com o sonho da casa própria, com os ambientes que nós vivemos. No entanto, pouco se fala disso no nosso dia a dia. E esse programa, The Real Estate Brasil, ele nos ajuda a mostrar um pouco dos bastidores de como é uma construção, uma reforma, uma personalização de um imóvel, mostra todos os esforços e profissionais envolvidos, mostra os processos e ajuda a quem está em casa a entender um pouco de cada uma dessas dinâmicas. Então, a gente tem uma paixão pelo lar, a gente ainda não explora todo o potencial dessa paixão do brasileiro pela casa que habita, e eu acredito que essa é uma das primeiras iniciativas que vai abrir um caminho sem precedentes para a gente falar cada vez mais do lugar que onde mais de 76% dos brasileiros dizem ser o seu lugar preferido no mundo, que é a própria casa. Quero convidar, uma grande honra, uma grande alegria para nós estates aqui do The Real Estate Brasil. Meu amigo Paulo Vieira, o maior coach do Brasil, grande amigo, grande parceiro. Meu nome é Paulo Vieira, eu sou empresário na área de desenvolvimento humano, investidor, também na área imobiliária. Sou conhecido como o pai da inteligência emocional no Brasil. Você entrou no mercado imobiliário agora ou já faz um tempo? Como é que foi essa sua jornada, né, de investimento? Lá no início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, você não investe se não tiver dinheiro, é difícil. A primeira coisa que eu fiz no mercado imobiliário foi comprar apartamentos na planta. Sim. Mas à medida que eu fui tendo mais maturidade, me relacionando com as pessoas certas, mergulhando no processo, correndo um risco calculado, um risco seguro, eu fui avançando. Eu fui avançando para todos os tipos de empreendimentos imobiliários. Inclusive, sou sócio do João em alguns empreendimentos imobiliários, vários empreendimentos. Verdade. E isso é uma tônica minha. O meu business é desenvolvimento humano. Me toma muito tempo isso. Então, eu aprendi a me cercar de pessoas competentes. Inteligência emocional é a capacidade de você conectar com a emoção certa e tirar o seu melhor em qualquer situação. E eu vou te contar uma história. Eu conheci os meninos através do João Carlos Godinho. E eu trabalho com televisão e eles falaram para mim, eu tenho um grande sonho, que era fazer um reality show. E eu também tinha um grande sonho. Por quê? Durante 20 anos eu fiquei atrás das câmeras. Durante 20 anos eu sempre coloquei alguém na luz. E aí o João falou assim, vamos fazer esse reality show? Eu falei, vamos. Então, se a gente fosse olhar agora o cemitério, né, eu acho que até você que fala isso, tem muita gente que morreu e teria boas ideias e teriam sonhos que hoje eles não chegaram a realizar, por não tentar mesmo. Então, esse programa, o The Real Estate Brasil, ele é um pouquinho do sonho do João Carlos Godinho, um pouquinho do meu sonho, um pouquinho do sonho do Diego e do Vinícius. Só que tem um diferencial, Paulo. A gente conseguiu, juntos, realizar esse sonho. E a gente está aqui agora, né, conversando com você. Não sei nem se eu deveria falar, mas quando eu te conheci, eu também estava atrás de uma câmera. Eu fui gravar um método CIS, né, não te conhecia, e estava fazendo o método CIS lá, bem quietinho, e eu falando, mas o que esse cara tá falando? Porque você estava acabando comigo. Indiretamente. Sério. Falando as verdades que falando dói, as verdades. E eu falando assim, cara, eu preciso sair daqui. E não porque a profissão não é boa, eu respeito não só os câmeras, que todos aqui são meus amigos, todos mesmo, a equipe de muito tempo, o Betão que é meu sócio, a gente está junto há anos, mas você precisa decidir, e essas decisões doem. Qual que é o momento que eu parto e vou para o próximo passo, ou se eu fico? E se você não toma essa decisão... E você fez isso depois do método CIS? Foi depois do método CIS. E se eu não tomasse essa decisão, hoje nós não estaríamos aqui, né? Eu vou chamar de palco sagrado, com toda essa luz, com toda essa infraestrutura. Por quê? Porque eu dependi de um sim. Então eu só abri essa aspas para dizer que às vezes a gente precisa de um empurrão, né? E você me deu esse empurrão lá atrás, ainda atrás da câmera. E hoje, né, graças a esse empurrão, eu estou aqui.
na frente da câmera e com você. Né? Subiu de nível, hein? Subiu de nível. O que a gente faz, a gente colhe, né? Eu fiz na tua vida, você colheu, e agora você tá fazendo e eu tô colhendo. Pois é. É louco, é um negócio que... Muito legal, né? Entenda, sozinho você não vence. Você vai ter que levar seu time junto. E você só leva o time junto com inteligência emocional. Você só tira o seu melhor com inteligência emocional. Então pega isso aí e boa sorte. Ah, Vinícius, como que eu ganho dinheiro nesse mercado? Se você quer também ser igual a gente, um stater aqui, e ganhar dinheiro construindo casas, com leilão, com BTS, com qualquer coisa no mercado da construção civil, basta você escanear o QR Code aqui que você vai ter acesso a um curso onde tem as maiores mentes do mercado imobiliário te ensinando e falando qual é o melhor nicho para você aí na sua região. E aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Hoje o nível tá over do over, então agora vamos subir a régua um pouco mais agora. O Real Estate Brasil tá trazendo só top do mercado. Só os melhores do mercado. A nata do mercado imobiliário passa aqui. É isso. Mas nosso convidado vai falar sobre o quê? Qual é o tema mesmo? Agora, a gente falou muito sobre casa, falou muito sobre alto padrão, agora chegou a hora de falar de prédio, chegou a hora de falar de modelos de negócio disruptivos que estão aí trazendo inovação. De moradia compacta moradia que cabe compacta. no bolso. Quem fala sobre isso? Meu amigo, parceiraço, Ale Franco, CEO da House e presidente do conselho da Vitacom. Fala galera, meu nome é Ale Frankel, eu sou CEO e fundador da House. Eu estou no mercado imobiliário já desde muito pequeno. Eu fundei uma incorporadora que se chama Vitacom, que hoje é uma das maiores incorporadoras do Brasil. Nós criamos um conceito de apartamentos que são feitos sob medida, muito focados em mobilidade. E hoje a House, que é uma plataforma que ela torna os prédios inteligentes conectados a serviços para que as pessoas tenham mais tempo. Uma plataforma que hoje está no Brasil inteiro, são mais de 120 cidades, digitalizando a moradia em associação com os maiores e melhores incorporadores do Brasil. E aí, Ale, como é que você tá? Pô, tô ótimo, só gigante aqui. Você vê só? Felicidade de estar aqui. Eu sou um Lindo gigante baixo, programa. né? Gigante em conhecimento, Mercado imobiliário. Total. Mas, Ale, é o seguinte, aqui a gente fala muito porque a gente tem uma casa a ser construída, a gente está fazendo um programa para pegar pessoas do mercado, mentorar elas e levar elas para casa e trazer educação dentro do mercado imobiliário. Mas a gente falou muito de casa de alto padrão, de coisas espaçosas, a gente queria dar espaço para coisas também importantes, que são o quê? Moradias compactas, centro de cidade, que cabe no bolso, e a gente... Nada melhor para falar com isso do que você e suas empresas. Nós criamos um conceito pensando no mercado imobiliário muito como a mobilidade. Né? A nossa grande questão era tornar a vida das pessoas mais práticas. Ô, Ale, tu é aquele louco do apartamento de 10 metros quadrados? É esse louco mesmo? Isso a gente ficou muito conhecido, né, pelo apartamento de 10 metros quadrados, que na época foi uma inovação. Mas eu acho que todo empreendedor, né, principalmente no mercado imobiliário, que é mais conservador, um dia foi chamado de louco. E hoje eu me orgulho muito, né, de ver essa transformação, tudo isso que foi criado. Mas o que é legal, né, a gente consegue dar acesso para a pessoa ter um apartamento, ter uma vida digna, com mais tempo, com mais qualidade. E acho que é isso que nós nos orgulhamos muito de ter criado esse conceito que hoje difundiu para o Brasil inteiro. Né? O João, que viaja muito, eu ano passado viajei para mais de 50 cidades para conhecer os meus clientes. E essa tendência, né, e depois que o Brasil entendeu aquilo que a gente estava propondo para a sociedade, eu criei uma segunda empresa que ela é muito baseada em como tornar esses apartamentos mais digitais, mais práticos e mais rentáveis para aquele investidor que quer ter lucro, quer ter renda com o mercado imobiliário. Então você, nessa segunda empresa, uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora, como é que ela pode usufruir, seja da Vitacom ou seja da House, e poder ou comprar um loft ou um estúdio para investir, ou sobre moradia? Como é que ele pode usufruir de tudo que você fez? Legal. Vini, a Vitacom ela é uma empresa, uma incorporadora, né, uma empresa que produz imóveis na cidade de São Paulo, uma empresa que hoje produz como 5 mil imóveis por ano, muito focado na moradia compacta. Por quê? Nas cidades, né, ela é composta hoje por pessoas que são solteiras. O público solteiro vai compor cerca de 50% do público nas grandes cidades. A House, já por sua vez, ela nasceu como uma gestora. Ela, assim como você tem um gestor de recursos financeiros, nós gerimos um apartamento que foi comprado com o intuito de locação para gerar mais renda
Ou seja, a gente dá rentabilidade no bolso do investidor sem que ele tenha nenhuma dor de cabeça. Mas em vez de alugar long stay, talvez a rentabilidade é mais baixa, você alugando por diária, tende a rentabilidade subir, não é isso, Ale? José, a gente criou um conceito que se chama moradia flexível. Então a pessoa hoje ela pode morar quanto tempo ela quiser. Existe uma nova tendência, principalmente depois da pandemia, que as pessoas querem morar 3 meses em São Paulo, 6 meses no Rio de Janeiro, as pessoas têm um emprego mais volátil, então tá tudo bem. E a gente criou algo que é muito simples, a pessoa paga no cartão de crédito, mora quanto tempo ela quiser, se ela quiser morar 5 anos também não tem problema nenhum. Mas essa tua tecnologia é acessível para qualquer incorporador, porque deve ter vários incorporadores assistindo aqui o The Real Estate Brasil. E outra pergunta, só somando. Se eu tenho só um apartamento, ele é plausível de ter, eu vou chamar de software house por trás, ou só um empreendimento completo? Legal. Vini, então sim, todos os incorporadores, Diegão, primeiro respondendo a tua pergunta, a gente se associa desde empreendedores de Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, até incorporadores de altíssimo padrão. Também. Hoje é um dos mercados que a gente mais cresce. E é um mercado gigantesco, né, no Brasil. E daí prover pro morador, né, desde serviços de um mini mercado autônomo, sistema de segurança, carro compartilhado, lavanderia autônoma. E aí tem uma infinidade de serviços que melhoram a vida daquela pessoa que mora e também do investidor que quer ter renda. E a pessoa que tem um apartamento, sim, ela pode plugar a solução de, por exemplo, gestão ou de sistemas eletrônicos que melhoram a performance, né? A gente chama de IoT, né? Que são devices ou são aparelhos que a gente conecta ao apartamento, por exemplo, a fechadura que ela é conectada ao celular e ao sistema. Então você sabe se, por exemplo, o seu inquilino ele tá no apartamento, se como é que tá a entrada, saída, você controla toda a parte de check-in, check-out no apartamento. Legal. Isso só para citar um dos exemplos. Nós acreditamos que todo o ativo imobiliário, qualquer prédio, condomínio ou casa, ela tem que estar conectada a serviços. Ela tem que tornar a vida daquele morador mais prática. Sim, é isso. O Ale é um verdadeiro stater. Exato. Deveria estar sentado aqui, né? Mas você sabe que a agenda do Ale foi que não permitiu que ele conseguisse, porque a gente fez o convite. Daria para fazer se fosse um dia em cada cidade. Então, finalizando, a gente aqui, eu e o Diego, a gente tenta revolucionar o mercado da construção civil, né, unifamiliar. O Ale, ele revoluciona o mercado multifamiliar, da locação. Eu acho muito interessante você estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer enorme receber você aqui no The Real Estate Brasil. Tudo começa com um sonho. Comecei com uma pastinha embaixo do braço, no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Legal. Captando recursos de um por um, com cara de pau. E hoje está aqui com Gigantes, um programa maravilhoso, podendo inspirar quem está em casa. Basta sonhar. Boa sorte, galera. O programa tá sensacional. Obrigado. E é o The Real Estate. É isso aí, valeu. Obrigado, Ale. Muito obrigado. O The Real Estate Brasil ele é muito mais do que um programa. A gente está falando de uma ferramenta de educação, de cultura, de trazer o poder do mercado imobiliário, do empreendedorismo para a população. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bem enorme, vai ajudar os empreendedores, os corretores e toda a população em geral a conhecerem mais sobre esse que é um dos maiores mercados do mundo e ele nunca mais vai ser o mesmo depois do The Real Estate Brasil. Se você é construtor e também quer participar do The Real Estate Brasil aqui na nossa segunda temporada, basta você escanear aqui nosso QR Code e se inscrever, porque a gente sabe que qualquer um pode estar aqui como construtor e ganhar o The Real Estate Brasil. Olha, peraí, gente, eu tô tremendo. Não dá pra ver, né? Eu tô tremendo, eu tô com frio na barriga. Não precisa ficar nervosa, porque a gente tá todo mundo junto aqui. Daqui a pouco vai estar todo mundo trabalhando, sobe o calorzinho. Tô tremendo de frio. E o que vocês acharam da casa? O que vocês viram? Chegaram. Ai, meu Deus. Agora é hora de tremer. E aí, equipe preta, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A hora é agora. Então, não tem mais pra onde fugir, não tem a hora. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho corre. Então, aquela hora que os staters entram, é a hora da ação. E aí, time branco, como é que vocês estão? Beleza. Tudo bem? Vou pedir pra vocês virem um pouquinho aqui, ó, ficar nessa linha, por gentileza.
Sejam bem-vindos à nossa casa, já estão familiarizados com o Steel Frame? A gente entrou agora, né? Estamos dando uma analisada de longe, mas espero que vocês deixem a gente dar uma rodadinha aí, né? Pra deduzir coisas certas. Eu acho que não vai ter, não. Você acha que não vai ter uma voltinha? Acho que não. Mais uma dúvida aí pro nosso amigo Wesley, hoje que é o nosso construtor aqui. E aí, é familiarizado com Steel Frame? Já fez alguma obra em steel na vida? Ainda não fiz, mas conheço o sistema. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar porque as provas são bem quentes, bem dinâmicas e exige bastante da gente. O objetivo, antes de falar sobre a prova, o objetivo principal aqui de colocar vocês como colaboração nessa obra é entender que vocês juntos fazem a obra acontecer. Não adianta vocês acharem, por que um corretor está na obra? Por que o designer está na obra? Se o designer não entende sobre obra, se o incorporador não entende sobre obra, se o corretor não entende sobre o método construtivo, como ela vende a casa, como ele faz o processo de design, como o arquiteto consegue fazer toda a parte de arquitetura e criar os modelos, criar o tamanho de paredes. E o construtor não precisa nem falar, ele tem que construir isso aqui. Botar a mão na massa, né, exato. Wesley? O incorporador ele tem que saber se isso é mais barato, se é mais caro, se vale a pena, se é mais rápido, se o investimento faz sentido. Precisa dar lucro. E se vocês não tiverem com a mão na obra, vocês não vão entender isso nunca. Eu vim da obra, né? Eu trabalhava com decorações de interiores, então, às vezes, quando precisava ajudar um colaborador a instalar uma cortina, a fazer alguma coisa, eu sempre fiz isso, então não vai ser novidade, não tem problema nenhum. Estou pronta para colocar as mãos à obra. Bom, queria apresentar a nossa Casa Vernon, né, Vini? Ela é o motivo do nosso reality estar acontecendo, do The Real Estate Brasil. O The Real Estate Brasil está entrando na reta final. A construção está a todo vapor e a próxima prova promete ser a mais desafiadora de todas. Valendo! 5 minutos! Não falou que eu te pedi. Esquece o projeto. Adriano vem. Gente, quando vocês correm, vocês não vão entregar. É isso mesmo. O clima está esquentando e a tensão está no ar. Linha, o teu momento agora, hein? Incorporador, né, pai? Mostrar que não é só papel, né? É isso! Fazer projetinho é fácil, né? Ficar comendo biscoito maisena, né? Ar-condicionado. Prepare-se para um espetáculo de habilidades e estratégias que vai definir quem são os verdadeiros Wesley, campeões. Já passou 10 minutos. Então vocês precisam terminar essa prova hoje para que vocês continuem no The Real Estate Brasil. Então corre. Já. 15 minutos de prova e não tem nem o painel pronto! Vamos! Não perca tudo isso no próximo episódio.